Olá, queridos, tudo bem? Deus abençoe vocês. Mais uma vez aqui estamos juntos para esse estudo bíblico, onde nós estamos com o tema Como alcançar a maturidade espiritual. Desde já eu quero ir para o texto porque temos muitas coisas para falar hoje. O texto áureo dessa semana que nós temos lido e meditado nele está em 1 Coríntios 13, versículo 11. Vamos ler novamente? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. É o que Paulo está querendo dizer, o apóstolo Paulo dizer aqui aos Coríntios, é que quando você é criança, muitas vezes você tem, não é uma falta de maturidade, mas você tem uma inocência que inclusive pode fazer você perder a noção do perigo das coisas. A criança, ela não sabe a altura em que ela está, então ela pode pular e se machucar. Ela não sabe talvez a velocidade que ela corre, então ela pode cair e se machucar. Ela não tem a noção do perigo exatamente por causa da inocência. Mas o que Paulo está falando aqui não tem a ver com a inocência da criança, mas tem a ver com a maturidade que se adquire ao longo do tempo, ao longo da vida, ao longo da caminhada. Uma criança pode ser madura baseada na idade que ela apresenta. Um adulto pode ser maduro baseado na idade, um jovem pode ser maduro baseado na faixa etária em que ele está representando naquele momento. Agora, uma pessoa idosa pode não ser madura, baseada na idade que ela representa. O que eu quero te dizer é que a maturidade, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser aguçada, ela precisa ser ministrada ao longo da sua vida, ela precisa ser forjada ao longo da sua caminhada com Deus, para que a maturidade espiritual possa prevalecer nas nossas vidas. Então esse texto aqui é um texto que ao longo de toda a semana nós trabalhamos e sempre ligado a um outro texto. E o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos para que pudéssemos pensar um pouco mais nesse tempo sobre maturidade espiritual, ele está no livro de Tiago, Tiago 4, versículos 6 e 7. A parte B do versículo 6 e todo o versículo 7, que diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Esse texto também é um texto clássico, muito pregado, muito meditado, muito colocado diante dos nossos olhos, mas nós temos resistido ao diabo, ou melhor, nós temos nos sujeitado a Deus primeiro, porque como resistir o diabo sem se sujeitar a Deus? Se o único que tem poder para vencer o mal é o Senhor. Porque sozinhos, irmãos, nós não vamos conseguir. Então eu quero te encorajar mais uma vez a permitir que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar ao teu coração, porque vivemos uma batalha espiritual, vivemos uma vida espiritual que precisamos a todo momento trabalhar ainda mais, fortalecer ainda mais. Porque eu não consigo viver uma vida espiritual se eu estiver fortalecendo a minha carne. Eu não consigo ter uma vida espiritual ativa se a minha carne prevalece, se os meus desejos, se a minha vontade prevalece, se a minha verdade prevalece. É por isso que Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade de Jesus, a verdade como o Senhor Jesus precisa prevalecer. Nós temos dito isso ao longo dessa semana. Então, quando o texto diz aqui que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, aqui Tiago está parafraseando o texto de Provérbios 3:34, porque lá em Provérbios 3:34 a palavra vai dizer que o Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Observa que lá no Antigo Testamento, em Provérbios, nós já temos a expressão graça um pouco diferente da ideia de Noé, quando Deus vê graça aos olhos de Noé. E ali ele salva Noé e toda a sua família e toda a humanidade naquele dilúvio que você já conhece a história. Mas Deus confere graça, Deus concede graça aos humildes. Isso significa que a humildade ela é importante para uma vida cristã, mas essa humildade ela só vai vir com maturidade.
Agora, uma humildade cristã, ela precisa estar atrelada à maturidade espiritual. Porque viver uma vida cristã tem que ser uma vida espiritual. Porque Jesus não veio para viver na carne. Jesus veio exatamente para matar a carne, para que o Espírito vivifique. Então, irmãos, que nós possamos, ao longo dessa nossa caminhada espiritual, fortalecer cada dia mais o nosso espírito. Tem um texto que eu gostaria de ler, de um livro, na verdade a conclusão do livro do saudoso pastor Russell Shedd, o livro que tem como nome O Mundo, a Carne e o Diabo. Esse livro é muito bom. É um livro pequenininho que facilita a leitura daqueles que têm uma certa dificuldade de ler, mas são apenas 126 páginas, mas eu gostaria de ler apenas a conclusão, para que nós possamos entender aquilo que o doutor e pastor Russell Shedd quis dizer com as suas palavras nesse livro. Ele diz assim: mas a maior preocupação persiste. Até onde nós, evangélicos, estamos engajados na luta? Que incentivo divino ou humano seria capaz de mobilizar os santos brasileiros para que gastem 5 minutos a mais em oração, batalhando contra o mundo, mortificando a carne e resistindo ao diabo? Que motivação de qualquer procedência nos convenceria de persistir a santificação e perseguir a santificação? É imprescindível, 1000 vezes mais importante do que levantar um templo novo, amplo e belo. Estruturas eclesiásticas, domínio político, poderio econômico, prédios faraônicos, organização mundial. Tudo isso foi conquistado pela igreja há 1000 anos. Mas todo esse sucesso eclesiástico não protegeu o povo de Deus nas incursões do secularismo. Ou seja, aquilo que nós vamos ver em Tito 2,12 está sendo dito aqui pelo pastor Russell Shedd. Todas as conquistas que nós tivemos humanas, eclesiásticas, não protegeu o nosso povo do secularismo. Através dos séculos, avanços obtidos no âmbito humano foram compensados pelas perdas espirituais. A história se repete, mas há escapatória, diz ele aqui. Basta que a igreja identifique seus adversários e confiantemente coloque toda a armadura de Deus. O Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração, e ele parafraseando aqui o Salmo 90, verso 1. Então, queridos, observa que Deus nunca deixou de ser refúgio, Deus nunca deixou de ser fortaleza, Deus nunca deixou de ser espírito pessoal. Mas a pergunta que eu faço: será que nós estamos buscando Deus em espírito e em verdade? Será que nós temos buscado Deus da forma que devemos buscar? Ou será que nós temos nos preocupado mais com as coisas do mundo, com as coisas da carne, com o sucesso humano, com o sucesso eclesiástico? Eu lembro que eu falei no início desse estudo que nós temos tido muitas vezes a idolatria pelo sucesso, pelo poder, pelo dinheiro, pelas coisas materiais, e deixamos de enxergar isso exatamente como idolatria, e temos vivido isso constantemente. Mas Deus nos chama a uma vida espiritual intensa, para que a maturidade espiritual possa vir sobre nós, possa ser forjada por esse Deus, para que sejamos verdadeiramente vasos na mão do oleiro, desejosos de sermos transformados verdadeiramente por Deus. A partir do momento que não queremos transformação nas nossas vidas, não estamos vivendo uma vida de maturidade espiritual. Não estamos nem vivendo uma vida espiritual. Quando nós queremos mudar com a nossa força, com o nosso intelecto, com o nosso poderio, seja ele financeiro, seja ele de qualquer outra forma. Irmãos, eu quero terminar esse estudo orando com você, e que Deus possa nos fortalecer espiritualmente, e que possamos, em nome do Senhor Jesus, ter a maturidade espiritual necessária
para transitar neste mundo, para sermos peregrinos nesse mundo, vivendo uma vida espiritual, porém tendo experiências carnais que não vão contaminar a nossa espiritualidade. Vamos orar? Senhor, pedimos nesse momento que o Senhor nos fortaleça, fortaleça o nosso espírito, fortaleça, Senhor, para que possamos lutar e possamos vencer neste mundo tão cruel, tão difícil, neste mundo que jaz no maligno, mas nós não queremos ser contaminados por ele. Por isso, Senhor, nos ensine a cada dia mais a vencer o mundo, a vencer a carne, para que o nosso espírito possa ser prioridade na nossa vida cristã e que o Espírito Santo que habita em nós, porque somos morada do Teu Espírito, possa nos ensinar a cada dia a ter uma vida cristã espiritual e não uma vida carnal, daquilo que o mundo tem tido vontade de nos ensinar e de nos contaminar a cada dia. Tome, Senhor, cada um em suas mãos, fortaleça cada família, fortaleça cada indivíduo na espiritualidade, e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, fique na paz do Senhor e até a próxima com mais um estudo bíblico sobre temas extremamente relevantes para as nossas vidas espirituais, nossas vidas cristãs e a nossa vida eclesiástica. Deus abençoe, fica na paz.